do momento de crise que a empresa teve em setembro de 2022, que atingiu aproximadamente 7 mil clientes? Eu recordo da crise, eu acho que eu não recordo os detalhes, mas eu recordo assim do evento, mas eu já não estava no dia a dia da empresa, E o então senhor sabe a motivação desse evento? não recordo, Excelência, desculpa. O senhor não tem Não recordo. esse Esse conhecimento. período eu já estava bem distante da operação do dia a dia, Excelência. O senhor, durante a sua participação na empresa, em algum momento, fez algum alerta ao... Senhor Roger, o senhor poderia dizer qual é a sua posição na empresa 123 Milhas? Quais são as suas atribuições? Excelência, boa tarde. Tá. Meu nome é Roger Duarte Costa, eu atuo como gerente de prevenção a fraudes, 123 Milhas, onde o objetivo é proteger a empresa contra todas as tentativas de fraudes externas no que compete ao site e aos produtos ofertados. O senhor poderia responder quem protege o consumidor de crime lá na empresa? Excelência, nós, né, da 123 Milhas, na minha responsabilidade, eu atuo na parte da prevenção contra essas tentativas de fraudes externas que, por sua vez, afetam os consumidores brasileiros. Então, 123, sim, Fica sob a responsabilidade da sua diretoria? não, O senhor sabe informar a partir de quando aumentaram as reclamações contra a empresa? Excelência, eu não saberia te dizer. O senhor tomou conhecimento quando que a empresa não iria adimplir os contratos? No mesmo dia que todos foram... Eu não saberia te dizer. O senhor tomou conhecimento quando que a empresa não iria adimplir os contratos? No mesmo dia que todos foram comunicados. Quando? Não saberia te dizer ao certo a data. Foi recentemente. Foi recentemente e o senhor não saberia dizer não a data? A data exata, não. Não saberia te dizer ao certo a data. Foi recentemente. Foi recentemente e o senhor não saberia dizer não a data? A data exata, não. Foi um dia antes, 2 dias antes, uma semana? Um mês Não antes? pergunta aí, Antônio. Não. Pode responder. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Eu perguntei a partir de quando o senhor tomou conhecimento que a empresa... Por favor. Eu perguntei a partir de quando o senhor tomou conhecimento que a empresa não iria poder adimplir os contratos. O senhor disse que foi recentemente, mas não saberia quando. O deputado relator, deputado Ricardo, ele perguntou faz uma semana, 10 dias, um mês. Excelência, agora a sua pergunta ficou clara para mim. Me desculpe, eu não entendido anteriormente. No dia 18 de agosto, quando todos foram comunicados. Foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento que a empresa estava com uma situação financeira difícil? Aí, só para encerrar a participação do senhor em relação a mim, o senhor tem o papel de proteger a empresa 123 Milhas de fraudes, não é isso? Excelência, eu tenho o papel de proteger a empresa contra tentativas de fraudes externas. Certo. Ou seja, pessoas se passando pela 123 ou utilizando de artifícios, né, cartões de crédito clonados, para poder tentar fraudar a empresa e, por sua vez, fraudar o nosso consumidor final. Aí agora a pergunta é o inverso. Novamente, eu não entendi a sua pergunta. Você poderia repetir novamente, por favor? A empresa tem o senhor para protegê-la de tentativas de fraude externas, não é isso? Correto, E o senhor tem toda uma gerência cuidando disso. correto. A empresa, ela também dispõe de uma gerência como a do senhor para proteger o consumidor de uma fraude praticada por ela mesma? Excelência, eu continuo sem entender a sua pergunta. Desculpa.
Não vou insistir que ele não está compreendendo a pergunta tão simples dessa. O senhor quer fazer as perguntas, o relator, eu continuo? Não, eu só queria insistir nessa A Cristiane é que está aí para ser ouvida, né? ser ouvida. Senhor Marcos Brandão, o senhor é ex-consultor executivo e ex-vice-presidente de governança, é? Correto. De governança e gestão da 123 Milhas. O senhor passou quanto tempo na empresa? Excelência, eu fui contratado em dezembro de 2020 Tá. como vice-presidente de gestão. Eu estive na posição de vice-presidente até abril, final de abril, início de maio de 22, com uma... Ô, seu Marcos, me diga que funções são essas. Eu fui contratado, a minha diretoria, quando eu fui contratado, ela integrava 5 departamentos. Recursos humanos, toda a estrutura de experiência do cliente, transformação digital. Eu sou uma pessoa bastante adequada para responder algumas perguntas. O senhor adentrou a empresa em 2020. 2020. Qual era o tamanho da insatisfação dos clientes com a empresa quando o senhor adentrou? Excelência, na verdade, quando eu fui contratado, um dos principais motivos da minha contratação foi justamente ajudar a empresa a organizar os processos de gestão da organização, bem como atendimento foram implementados. Nós estávamos discutindo agora há pouco um crime praticado pela empresa, induzindo, orientando o cliente a mentir sobre a venda das milhas. E foi por e-mail. A materialidade está aí. O senhor participou da formulação dessa ideia? Eu desconheço. Especificamente, se o senhor puder ser mais claro. Vou ser mais claro. Vai ser lido aí o e-mail. Por gentileza. Boa tarde, senhor. Nome do cliente. Sua cotação de 175 mil milhas na companhia. Especificamente, se o senhor puder ser mais claro. Vou ser mais claro. Vai ser lido aí o e-mail. Por gentileza. Boa tarde, senhor. Nome do cliente. Sua cotação de 175 mil milhas na companhia Latam foi liberada para utilização. Por gentileza, para não alterar... Marcos, o senhor participou da elaboração desses e-mails? Não, excelência, eu desconheço esse O tipo senhor sabe de dizer e-mail. quem era o responsável por orientar essas comunicações? Porque o senhor está na cadeia de comando aqui praticamente como responsável. Excelência, eu estive na função executiva... Deixa eu chegar mais próximo aqui. Isso. Melhor. Excelência, respondendo a sua pergunta, eu estive na posição executiva até abril de 2022. Durante esse período, praticamente, com exceção... Milhares de e-mails dessa natureza foram encaminhados. E o senhor era o vice-presidente isso. encarregado dessa área. Quem passou por cima das suas determinações para fazer o encaminhamento dessa natureza? Excelência, na empresa existem vários canais de comunicação com o cliente. Tá? A área que eu estava responsável, que basicamente era o call center cumpria o papel de atender a demandas do cliente, ou seja, o Testemunha. Claro. Foi o senhor quem determinou a feitura de e-mail dessa Em natureza? hipótese alguma. O senhor tem conhecimento quem poderia determinar? Eu não tenho conhecimento. Nas reuniões de diretoria que o senhor falou, essas reuniões ocorriam com qual frequência? As reuniões no período de janeiro de 21 a abril de 22, eu posso dizer que... As reuniões de diretoria que o senhor falou, essas reuniões ocorriam com qual frequência? As reuniões no período de
janeiro de 21 a abril de 22, eu posso dizer que, com poucas exceções, as reuniões ocorriam às segundas-feiras. O senhor pode dizer quem estava presente nessas reuniões? Todos, basicamente, eu e todos os às segundas-feiras. O senhor pode dizer quem estava presente nessas reuniões? Todos, basicamente, eu e todos os sócios da empresa. O senhor era o único não sócio presente? Correto. Era. O senhor quer fazer logo? Ainda sobre o e-mail, deputado, aí o senhor já continua, porque o senhor está dizendo que o senhor não é o autor intelectual, nem quem mandou fazer. Sócios da empresa. O senhor era o único não sócio presente? Correto. Era. O senhor quer fazer logo? Ainda sobre o e-mail, deputado, aí o senhor já continua, porque o senhor está dizendo que o senhor não é o autor intelectual, nem quem mandou fazer. Então, agora eu te peço uma outra análise. O que é que o senhor acha, acredita que o conteúdo desse e-mail possa... Durante o período de 20 a 21, 22, 22. Desculpa, 22, o senhor exerceu o cargo de vice-presidente de governança. Gestão. Gestão, governança, ali é o núcleo central, é o coração da empresa. Isso. O senhor era a única pessoa fora os sócios que participava dessas reuniões. Primeira pergunta, essas reuniões eram gravadas ou tinham ata? Não, Excelência, as reuniões não eram gravadas. Então, eu acho só, Excelência, deixa eu tomar 2 minutos apenas para explicar como que funcionavam as reuniões. A minha contratação, ela se deu justamente para organizar estes processos na empresa. Então, a instituição das reuniões... O senhor pensando tão macro em uma coisa tão simples como uma gravação ou uma ata, o senhor não estabeleceu, não? Nós não tínhamos, Excelência, uma gravação, até porque não é comum nesse tipo de organização gravar as reuniões, mas o que nós tínhamos não eram atas formais, porque estava em processo de desenvolvimento, mas nós tínhamos um documento onde... Então, senhor presidente, eu queria deixar registrado que essas reuniões têm documentos que nós precisamos ter acesso a elas. E lá nessas reuniões, possivelmente com essa cúpula, as decisões estratégicas elas eram tomadas. Eram tomadas. Basicamente, Excelência, o que ocorre neste momento, eu posso quase que afirmar que todas as decisões do ponto de vista de organização eram aprovadas. Vou citar um exemplo. A aprovação da contratação de um diretor era aprovado em reunião. A promoção de um gerente para uma nova função era aprovado. Então, era o início de um trabalho de documentação, de organização da empresa. Tá, senhor Marcos, de forma mais direta da minha parte, foi numa dessas reuniões discutido o lançamento do produto Promo? Foi, Excelência, em dezembro de 21, eu não recordo se novembro ou dezembro de 21, foi discutido estudar o produto Promo. Quem ficou encarregado de estudar esse produto? A área que responsável por estudar era a área de tecnologia. Se recorda quem levou para a reunião essa ideia do produto Promo? Eu não recordo, porque basicamente quem levou foi o diretor de tecnologia, foi o Augusto, porque... O Augusto é o sócio? É o sócio, Tá. Então, o Augusto, pelo que o senhor se recorda, foi a pessoa que chegou com a ideia desse produto. A apresentação era de um... O Augusto é o sócio? É o sócio, Tá. Então, o Augusto, pelo que o senhor se recorda, foi a pessoa que chegou com a ideia desse produto. A apresentação era de um estudo, eu não recordo os detalhes, mas basicamente que existia algo no exterior, um produto no exterior semelhante que ele gostaria de estudar, algo nesse sentido. O senhor falou do início, agora me fale da batida do martelo. Vamos lançar esse produto. A diretoria não tinha que aprovar o produto? Não, a diretoria não aprovava o produto. Quer dizer que o estudo não se via para a diretoria? Não. Basicamente, o que eu estou dizendo
Esta era uma decisão da área de tecnologia e os diretores todos compartilhavam da apresentação. Eu não recordo se eu aprovei o produto, porque nós não tínhamos a formalidade, não aprovava o produto. Quer dizer que o estudo não se via para a diretoria? Não. Basicamente, o que eu estou dizendo é, esta era uma decisão da área de tecnologia e os diretores todos compartilhavam da apresentação. Eu não recordo se eu aprovei o produto, porque nós não tínhamos a formalidade da aprovação, porque nós estávamos em processo de implementar os processos de gestão da empresa. Ô, seu Marcos, naquele momento que surgiu a ideia do produto, foi discutido também a criação de uma holding? Holding? Sim. Não, não O recordo. senhor conhece a HAMRM? Não, não, desconheço. Nunca teve acesso a ela? Não sei exatamente o que você está falando. O senhor, como um vice-presidente de gestão, Não, desconheço. nunca teve acesso a ela? Não sei exatamente o que você está falando. O senhor, como um vice-presidente de gestão, qual era o aporte recebido pelos sócios da empresa 123 Milhas anualmente? Não faço ideia. Não tem ideia? Desconheço. Excelência, apenas um parênteses. O meu papel durante este período era de organização e preparação da empresa. Por quê? E financeiramente também não passava pelo senhor, não? Não, eu não tinha acesso. Inclusive, Vamos falar dessa reunião que o senhor participou ao longo de 12 meses. O senhor se recorda qual foi o mês e o ano? praticamente todos os meses do ano de 2021. Financeiramente falando? Não, Eu financeiramente... estou falando que o senhor disse que participou de uma. Eu não recordo, Excelência. Desculpa, mas eu não recordo. E nessa reunião foi discutido o quê? Basicamente o resultado do mês. E como foi o resultado do mês? Eu não recordo, sinceridade. Eu acredito que era um resultado positivo, mas eu não recordo. Seria... O senhor fez parte da cúpula e depois o senhor passou a ser um colaborador? E quais são as 3 áreas que ficaram ainda sob a responsabilidade do senhor? Ficou transformação digital, toda a parte de business intelligence, que são todos, apenas esclarecendo o que significa o business intelligence. Toda a área de atendimento da empresa, nós temos na empresa muitos gestores. Augusto. Para ser mais objetivo, essa área de business, o senhor disse que manteve ela até hoje, o senhor mantém ela. Isso. Não é? E ela produz relatórios de aporte e suporte a outras áreas, não é? Basicamente, Excelência, desculpa interromper. Basicamente, o que ocorre? A empresa, nós tínhamos, eu não recordo, 600, 700 colaboradores na área de atendimento, e estes colaboradores tinham uma remuneração variável em função da ação no final do mês. Então, basicamente, estes são os relatórios produzidos. Essa transformação tecnológica digital, ela incluía também relatórios sobre produtos? Não. A transformação digital, Excelência, basicamente, para que você consiga, imagine um cliente quando ele faz um contato com 123, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail, ele precisa entrar uma coordenada e sequencial. Então o senhor permanece com essa área em relação à sua responsabilidade. Eu permaneço, Excelência, como um apoio técnico. Eu não tenho a função administrativa, só para esclarecer. Eu não faço, por exemplo, o aumento de salário deste gestor. Não sou eu que faço. A minha função é estritamente técnica. 2 perguntas. Por favor. O senhor participou de alguma reunião durante esse tempo para diminuição do quadro de funcionários ou colaboradores? Eu participei. Me diga quando. A dinâmica, Excelência, de redução ou contratação... Deixa eu lhe pedir só, porque tem muitos querendo perguntar, queria saber quando. Quando foi essa reunião? É que... De baixa
de funcionários isso aí? Eu não 100, 200, 300? Eu não consigo afirmar. Pode ser 50 pessoas, 70 pessoas. Eu não consigo te dar um número exato. Teria que confirmar. O senhor participou do momento de crise que a empresa teve em setembro de 2022, que atingiu aproximadamente... Fez algum alerta aos sócios, aos vice-presidentes, que a empresa não estava bem gerida? Não, nunca. Obrigado, senhor Marcos. Obrigado. Só para terminar aqui, que o senhor Daniel tá encaminhando aqui, o senhor é gerente de processos e melhoria. O senhor podia explicar mais um pouco do que atribuição é essa? Basicamente, Excelência, meu time é responsável por detalhar as atividades de rotina dos colaboradores da 123 Milhas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece a empresa... Você conhece a empresa Arte, Viagens e Turismo? É uma empresa do grupo 123. Você tem alguma participação na gestão dela? Não, minhas atividades eram restritas a 123 Milhas. A 123 milhas, né? O senhor, com esse processo contínuo de melhoramento, também participava dessas reuniões de diretoria? Não, nunca participei de nenhuma O senhor reunião. poderia dar um exemplo agora, dos últimos 2 meses? Qual foi um processo de melhoramento que o senhor determinou? Bom, o sistema de cancelamento da 123, ele era manual, né? O cliente entrava em contato via o formulário que o Marcos falou. Esse formulário caía no atendente, que abria um chamado para o time de cancelamento para personalizar esse cancelamento. A gente automatizou essa entrada. Quando? 3, 4 anos. O senhor tem isso documentado? Não recordo de ter isso documentado. Como é que a gente vai acreditar aqui que vocês lançam um produto desse agora tão às vésperas desses cancelamentos em massa e não foi pensando nisso? Excelência, não é o cancelamento pela... Eu sei. É o cancelamento quando solicitado pelo cliente, assim. Porque isso significava 1/3 do atendimento da 123, como é comum. Ele desiste, quer remarcar ou quer alterar o voo dele. Esse contato representava lá 30, 40 mil incidentes por